dia, meu nome é Maria Clara da Silva Cerqueira e meu grupo é composto por Maria Clara Moreira, Maria Eduarda, Poliana Menezes e Islã. Nosso grupo vai falar sobre o Renascimento Literário. O que foi o Renascimento Literário? Foi a literatura renascentista desenvolvida na Itália durante o período renascentista entre os séculos XV e XVI. Ele fez parte de uma revolução intelectual que buscou promover a renovação da cultura, o novo conceito de humanismo e a influência das invenções da época, como a imprensa, que permitiam a divulgação dos textos. Foi um período de transição entre a Idade Média, em que quase não houve inovações ou cultivo das artes, e a Idade Moderna. Contexto histórico. A produção de livros crescia e cada vez mais gente frequentava a universidade, privilégios que até então só aproveitavam os representantes da classe sacerdotal. Muitos escritores da Renascença foram treinados nessas universidades que abriram suas portas para as massas. Roma deixou de ser o centro intelectual ou cultural após o declínio do poder tanto da Igreja Católica Romana quanto das cidades-estado da Itália. Os estudiosos do Renascimento começaram a viajar para outros países, divulgando suas ideias e conhecimentos. Características da literatura. A literatura renascentista significou o retorno do estilo clássico de aprendizagem, que em grande medida havia sido ignorado durante a Idade Média, porque a maioria dos escritores glorificava a Igreja Católica e seus ensinamentos. À medida que as cidades-estado começaram a prosperar, a corrupção religiosa aumentou. Como resultado, a influência da Igreja começou a enfraquecer. Os escritores do Renascimento conseguiram disseminar suas ideias e incorporar novos conhecimentos como idiomas e valores conforme viajavam pela Europa. Essa mudança no aprendizado de confiar em toda a sabedoria da Igreja para desenvolver a compreensão e a razão exacerbou o apreço pelo indivíduo humano. Esse conceito foi representado pelo movimento humanista. Olá pessoal, me chamo Islã e eu fiquei responsável em explicar quais foram os períodos do Renascimento literário. Bom, o primeiro foi o Trecento, que durante esse período tivemos o surgimento de pinturas como O Beijo de Judas e O Juízo Final, feitos por Giotto de Monet. Além de pinturas, tivemos também um grande legado literário deixado por Dante Alighieri em seu famoso livro Divina Comédia. O segundo período foi o Quatrocento. Durante esse período falamos sobre as críticas ácidas do escritor Erasmo Rotterdam em Elogio à Loucura. Contudo, o grande nome do período foi do famoso Leonardo da Vinci e sua Mona Lisa. O terceiro período foi o Cinquecento. Nessa fase final, o Renascimento tivemos o português Gil Vicente escrevendo O Alto da Barca do Inferno e Luís Camões, que criou os Lusíadas. Representantes da literatura renascentista. Durante o movimento, grandes gênios da literatura surgiram, entre eles Dante Alighieri, escritor italiano, autor do grande poema Divina Comédia, Maquiavel, autor de O Príncipe, a obra precursora da ciência política, na qual o autor ele dava conselho aos governadores da época. Shakespeare, considerado um dos maiores dramaturgos da época, ele abordou em sua obra os conflitos humanos nas mais diversas dimensões, sociais, políticas e pessoais. Ele escreveu comédias trágicas como Romeu e Julieta e entre outras. Miguel de Cervantes, autor espanhol da obra Dom Quixote, uma ironia contundente às novelas de cavalaria medieval, muito fantasiosa e em comparação aos estilos realista espanhol. Luís de Camões teve destaque na literatura renascentista em Portugal, sendo autor do grande poema épico Os Lusíadas.